aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê mais uma vez, porque só assim pra gente conseguir compreender a crise que já chegou, já se instalou. Estou falando de Trump, Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, tarifas e tudo mais. Os primeiros desdobramentos, né, após aí o anúncio oficial. Ontem foi um dia extremamente movimentado. Tem pra mim que parte do país foi tomado meio que pela loucura. Vocês vão entender por quê, né, ao longo do vídeo. E tem muita coisa mesmo pra gente comentar sobre o único tema. Eu acho que já é óbvio que tem muita coisa pra comentar, porque muita coisa aconteceu. E a gente deve seguir por uma linha diferente da maioria das pessoas, né? Muito mais do que certezas, verdades absolutas. Vamos olhar alguns fatos e aí tentar, né, deixar aí que cada um tire as suas conclusões, né? Você aí em sua casa, com seus neurônios, e tentar chegar a alguma, né, ou sei lá, em alguma conclusão, por vocês mesmos. Diferente aí do que acho que grande parte da imprensa vem tentando fazer, né, com suas opiniões, suas análises, que acho que muitas delas não param de pé. E eu acho que até esse episódio ele serve pra gente analisar a imprensa, analistas, as bolhas diferentes, o que se passa no Brasil, ver como existem realmente opiniões plurais. O país não está dividido em apenas 2 blocos, quem dirá 3, 4. Talvez tenha uns 6, 7 blocos diferentes que hoje, né, disputam o poder. Hoje o vídeo, inclusive, tem 3 temas. Não sei porque eu não gosto de botar 3. Eu acho que não fica tão bonito, mas botei essa escadinha. A gente começa falando sobre Lula e a imprensa e algumas coisas que rolaram ontem, que eu acho que já é o início para mostrar que tem algo muito errado acontecendo no meio de toda essa confusão. E, inclusive, acho que os pontos principais sequer estão sendo colocados na mesa. Na segunda parte, eu quero analisar os conflitos entre diferentes opiniões. Eu coloquei ali Bolsonaro e Lula, representar a direita e a esquerda, mas então não vai ficar só em lulistas e bolsonaristas. Tem muita coisa pra gente olhar, falar também de 2026. E aí, no final, eu quero trazer o assunto para o Brasil real, o Brasil concreto, notícias que envolvem aí a economia, o que realmente pode acontecer com o Brasil, setores afetados, os problemas reais, né? Para além dessa questão política e ideológica, cara, o que pode estar acontecendo com o Brasil? Quais empregos podem ser afetados ou não vão ser afetados? Algum tipo de indústria tem questões críticas? Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. Vamos correr, a introdução ficou gigantesca. E hoje o vídeo é diferente até, né? Eu quero começar com uma coisa que eu escrevi, que é para eu nem esquecer. Antes de começar a gravar, eu fiz um tweet falando o seguinte: em dias como os de ontem e hoje, abro os jornais apenas por abrir. É impossível compreender o que realmente se passa no país quando uma crise se instala. A imprensa sempre oscila entre a narrativa que a Globo impõe para ajudar Lula e os desejos da Faria Lima. Ontem, inclusive, Lula desistiu de um pronunciamento, né, nacional para conceder uma entrevista exclusiva para a Globo. As únicas análises que fogem do consenso estão nas redes sociais, onde as pessoas trazem à tona notícias antigas, fatos que a imprensa esconde, e onde você realmente tem uma gama de opiniões diferentes. Independentemente de estarem pautadas na realidade, as redes ainda oferecem espaço para esquerdistas, antipetistas, empresários que produzem, não os rentistas liberais, lulistas comuns, militantes diversos, bolsonaristas, trabalhistas, nacionalistas, dentre outros. É nesse caso de informação que prefiro me jogar e tentar buscar entender o que realmente se passa. E aí, pra não ficar da boca pra fora, né, falando tanto da imprensa, eu mostro pra vocês aqui um grande exemplo. Olha, gente, olha pra isso daqui. Como é que isso aqui vira notícia? Isso aqui é um absurdo. Cara, nem pra justificar clickbait pra receber clique. Não tem como justificar. Se não fosse notícia, sei lá, no Metrópolis, na Veja, mas a Globo postando esse tipo de coisa. Após taxação de Trump, cacique cobra coral anuncia a suspensão de assistência climática aos Estados Unidos. Gente, assistência climática, o cara faz a dança da chuva. O cara que faz a dança da chuva, pô, é um negocinho que você fala, rapaz, sabe, eu não consigo entender, velho. Eu não consigo entender, não. Sabe? É um negócio assim que, enfim, né? Mas tá ali, diante da decisão absurda acima contra o nosso Brasil, a presidente da Fundação Cacique Cobra Coral, médium Adelaide Escritório, comunica a Casa Branca que, usando do princípio da reciprocidade, suspende a partir de hoje em 50% a assistência climática sem ônus a empresas da Califórnia, Chicago, Nova York, Califórnia, meio oeste americano, Flórida e outros. Receba, seu presidente Trump, nossa manifestação de paz espiritual. Isso aqui é jornalismo? Isso aqui é análise séria? Isso aqui é um fato concreto? É a pura narrativa. Aqui eu acho que a imprensa coloca às vezes para ver até onde está a histeria coletiva.
Até onde as pessoas já perderam a capacidade de raciocinar. E o cara fala, cara, o povo tá compartilhando, o pessoal acha que isso aqui realmente é relevante. Olha o que nós fizemos com a cabeça aí dos petistas. Aí, ainda vale abrir a imprensa para você tentar obter, por exemplo, algumas informações factuais. Que aí realmente, né, são as pessoas que se comunicam pela imprensa. Ministros do Supremo veem demora do governo em agir sobre tarifaço de Trump. Realmente, né? Eles não vão para rede social falar mal do governo. Então, os ministros, quando querem criticar o Lula, eles falam através da imprensa. Então, isso da imprensa ainda serve. Só que eu prefiro pegar logo na rede social, tá ligado, né? A corte quer retaliação, estou dobrando a aposta. E aí, o Renato até pega uma notícia do G1 para dar o contexto real que a Globo não quis dar. Porque a Globo só te informa assim, ó, o governo estuda retaliação e investimento em novos mercados após Trump anunciar a tarifa de 50% ao Brasil. O presidente dos Estados Unidos justificou a decisão com o julgamento de Bolsonaro. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, fala em criação de um grupo de trabalho para analisar impactos e possíveis respostas. Olha só. Quando você tem uma empresa, não precisa ser uma empresa grande, não. Você vai no shopping, gente. Pronto, no shopping, todo mundo já foi no shopping. No shopping, tem ou não tem extintor de incêndio? Tem ou não tem saída de emergência? Tem ou não tem brigadistas? Pessoas que são treinadas. Por quê? Porque você tem que estar preparado para quando acontecer o pior. Ninguém quer que tenha um incêndio, mas se tiver, tem que estar todo mundo pronto. O que a Globo não fala, e só coloca essa informação, e essas são as análises que devem ser feitas, é o que eu digo que você só vai achar na rede social, que é o que eu estou comentando, ó. A criação de um grupo de trabalho soa menos como estratégia e mais como confirmação de que o governo foi pego de surpresa. O governo não tinha o extintor de incêndio, não tinha os brigadistas, não tinha um plano de evacuação. Aí agora que está fazendo. Não houve contenção prévia, nem negociação paralela, apenas a expectativa passiva de que o problema não se materializasse. Não vai acontecer nada, não vai rolar nada. Agora, com a tarifa em vigor, fala-se em diversificar mercados e buscar respostas proporcionais. Mas o ponto central não está no que fazer depois, está no que não foi feito antes. Ninguém na imprensa vai questionar isso. Aí você vê. O governo precisa de recomposição de base no Congresso. Nem tudo que está acontecendo. Essa fala do ministro foi pro EsferaCast. O Grupo Esfera tem um podcast agora. O Dória devia ter um podcast também, viu, Dória? Você tá ficando pra trás. Capaz do Dória ter, eu nem saber. É surreal, né? É o tipo de discussões que vão acontecendo na imprensa enquanto você tá vendo, né, o mundo acabando. Mas voltando, né? Pegando aqui o gancho que tá na fala anterior, né? Porque é do mesmo tema. Eu não vou nem entrar nos detalhes, porque não tem detalhes. É aquele aviso, né? Que tá, não precisa nem avisar. Acho que esse aqui não pega ninguém de surpresa. PGR avalia medidas contra Eduardo Bolsonaro após tarifa imposta por Trump. Aí você tinha que perguntar, né? Como assim ele avalia? E como é que a CNN ficou sabendo que ele tá avaliando? Porque se você tá avaliando uma certeza, não sei. Eu acho que a funda de PGR, ela é o PGR. Se você é o procurador-geral da República, rapaz, em tese você é o cara mais capacitado para estar naquela posição. Você vai avaliar com quem? Você tem alguém para você avaliar? Você não tá num órgão colegiado que você vai falar com outras pessoas. Você é o cara lá de cima. Então, em tese aí, a decisão devia sair de sua cabeça. E se tá dentro da sua cabeça esse questionamento, como é que a CNN sabe? Então, assim, são coisas que vão acontecendo assim, as pessoas não se questionam. Não se questionam. Pessoal, cara, ler a imprensa no final do dia é só para emplacar narrativa de um lado pro outro, fomentar, né? Isso daqui acaba, até a imprensa vai colocando, vai fomentando, cria aquele cenário lindo e maravilhoso, para se depois quiser aplicar qualquer tipo de medida contra o Eduardo, contra qualquer pessoa, não, olha só, a gente já tem uma base para isso, né? A gente tentou avisar, mas sabe como é, né? Então, cadeia nele. Bom, só pegar o gancho também, antes da gente falar realmente de narrativa, carta de senador dos Estados Unidos, Agoner, indica mais alvos de Trump. Aí o Paulo Capelli estava falando que integrantes da PGR se surpreenderam com o fato do senador americano Shane David Jett, que é do Partido Republicano, aliado de Trump, acionar o gabinete do PGR Paulo Gonet. A PGR não esperava entrar no foco dos Estados Unidos. Tem direcionado, né, suas críticas ao ministro, ao Lula. Em carta enviada a Gonet, Shane solicitou esclarecimentos sobre medidas adotadas pelo MPF-PGR para combater ilegalidades noticiadas na imprensa brasileira e internacional diante da possibilidade de sanções americanas.
Mas eu vou falar realmente agora de narrativa. Essa aqui é impagável. Olha essa composição. Olha a dupla. Miriam Leitão e Daniela Lima. Você vê que a Globo escolheu as principais petistas da empresa para estar em campo juntas, né? Realmente a Daniela Lima tá sozinha lá com o celular dela. Mas não, botaram ela com a Miriam Leitão para ter certeza que não iam fugir do script. Aquelas pessoas que não têm vergonha nenhuma de passar vergonha. Aí vê só, né? Segundo a Daniela Lima, ação de Eduardo dificulta candidatura da família. Sei. Mas vamos ver aqui um pedaço, ó. Punição ou o fim do julgamento do pai dele. Ela foi classificada como, abro aspas aqui, uma idiotice dessa reação de um prejuízo às empresas, ele próprio admite. Eu fui tentar entender qual foi o resultado dessa reação, né, dessa atitude, dessa gravação do Eduardo Bolsonaro. E ela foi classificada como, abro aspas aqui, uma idiotice sem tamanho, fecho aspas. Isso me disse um líder de partido da centro-direita que apoia até hoje a família Bolsonaro. É um erro político, um erro... Pô, falou assim na lata, velho. Só pode ser o Ciro Nogueira ou Marquinhos Censura. Partido de centro-direita, só pode ser o Ciro Nogueira ou Marcos Pereira. E aí? Quem foi dos dois que falou com Daniela Lima? Mas tudo bem. O político grosseiro. Por quê? Porque, além de tudo, colocou no colo da família não só a responsabilidade, como a repercussão do resultado dessa ação. Qual é o produto direto do que está acontecendo agora? Me disse outra fonte também desse grupo que dá suporte e sustentação a Jair Bolsonaro. O resultado prático disso é que hoje a centro-direita está, disse a fonte, né, convencida de que não há candidatura da família que consiga manter a coisa, a disputa fora do trilho da discussão de novo sobre democracia ou ruptura ou radicalismo e democracia. Dificulta uma candidatura que venha do clã Bolsonaro e colocou foi água no moinho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já aí praticamente aclamado pelo mercado financeiro. Mano, Tarcísio é aclamado, a gente sabe. Agora é curioso, né? Quem tá falta Tarcísio. Não, porque tá difícil, porque é igual Bolsonaro, se prejudicou isso, aquilo, outro. Cara, olha só. Pré-candidatos. Tirando o Ratinho Júnior, Caiado comentou sobre o tema, endossando as críticas ao governo Lula. Tarcísio fez uma crítica ainda superior do Caiado. Esses dois a gente comentou no vídeo de ontem. O Caiado só falou do Lula e tudo mais, da questão econômica. O Tarcísio ainda fala sobre a questão da censura. Faltou falar talvez do Poder Judiciário, mas falou. E aí no dia de ontem, você teve até o Romeu Zema entrando em campo e pela primeira vez, desde o início da perseguição contra Bolsonaro, agora na trama golpista, é a primeira vez que Zema critica as ações contra Bolsonaro. Só escute aqui os 10 primeiros segundos do vídeo. Olha a cara de pau. Eu não tenho dúvida de que tem motivação política no julgamento de Jair Bolsonaro. Ele não tem dúvida que tem motivação política no julgamento de Jair Bolsonaro. Beleza. Aí olha o que a Bruna e a Ana comentam. A Bruna diz: eu não sou jurista, não sou formado em direito, sou formado em administração, não tive acesso aos autos, mas se há indícios fortes, que seja investigado. Alguém me explica o que mudou dessa declaração que foi feita em fevereiro, ou talvez no mês anterior, para o vídeo de hoje? De repente o Zema se manifestou a favor do Bolsonaro, depois de dizer que há indícios fortes, né, que seja investigado. E a Ana diz, né, queriam descartar o Bolsonaro, achando que o capital político dele tinha acabado, mas foi só o Trump citá-lo que a mágica aconteceu. Aí só para relembrar, tá ali, ó. Zema defende Bolsonaro como nome da direita, mas evita comentar denúncia. Não sou jurista. Não sou jurista. Então, assim, peraí. O Bolsonaro, a família dele, perdeu apoio, agora não tem mais chance, não tem isso, tem aquilo outro. E eles estão tão fracos que
todos os candidatos que já se colocam em campo para disputar a presidência em 2026 entrarem em campo para defender? É sério? Sério mesmo? Assim, Ciro Nogueira ou Marcos Pereira? Algum de vocês dois. Tá feio, pô. Você liga a TV, gente, você não se informa. Você não se informa. Sério mesmo. Fala a verdade. Zema, Tarcísio, Caiado. Essa Sônia Eduardo dificulta. Dificulta? Você tem certeza? Eu acho que a situação tá chegando no ponto que cada vez mais ela consolida que 2026 será novamente Lula versus Bolsonaro. O candidato de Bolsonaro versus o candidato de Lula. Se você vai querer estar na chapa com o candidato de Bolsonaro, você está na chapa do candidato de Bolsonaro. Se você não estiver na chapa do candidato de Bolsonaro, você não estará no segundo turno. É muito simples de entender. É muito simples de entender. Simples demais. Agora, óbvio, tem muito cara de ser o Ciro Nogueira, né? Que já está tentando emplacar a história do olha, tão assim com a família, né? Aí não vai conseguir fugir da polarização, né? Da democracia. Então é melhor colocar um governador democrático. Mas pelo amor de Deus, né? Enfim, você pode ficar com a Daniela Lima ou você pode ficar com as 3 demonstrações, né? Inclusive o Romeu Zema dando um cavalo de pau. Ele deu 2 entrevistas. A outra entrevista que o Zema deu falando que ele não podia comentar porque ele não tinha conhecimento foi entrevista, inclusive, para a Globo. Entrevista para a Globo. Falar sem poder mostrar é uma tristeza, né? Peraí. Entrevista Globo Zema. Janeiro de 2025. 2025, janeiro. Dá um Ctrl F. Zema. Deixa eu ver. Zema de novo. Essa aqui. Deixa eu ver. Vou dar pausa aqui só para ver. Pois bem. Atlas Brasileiro, janeiro de 2025, entrevista em definição sobre Bolsonaro posterga trabalho que já está sendo feito, de Zema. Olha o Zema aí, né? Tava reclamando. 19 de janeiro. Indagado sobre o indiciamento de Bolsonaro pela Polícia Federal, adotou a prudência como escudo, limitando-se a declarar seu apoio às investigações. Porém, a ser confrontado sobre a equidade da medida, evitou um posicionamento definitivo, argumentando não ser jurista e desconhecer os autos do processo. Será que ele falou isso mesmo? Tá aqui a entrevista. Governador, nessa resposta, aqui, ó. Considerou justo o indiciamento de Bolsonaro? Eu sou favorável a toda investigação. Se a suspeita é que seja investigado, se a suspeita é que seja investigado, como é que tu pode ser a favor, Zema, de uma coisa que tem motivação política? Me explica aí, Zema. Me explica, pai. Conta aí pra mim. Tem motivação política, mas você é a favor? Quem não deve, não teme? Mas se é uma questão política, Zema, a pessoa tem que temer, né? Porque a gente saiu já da esfera técnica, da esfera jurídica, e entrou na motivação política de perseguir adversários. Sou favorável à democracia, nunca apoiei nenhum golpe, e se alguém fez errado, que se explique. Aí depois diz, eu não sou jurista, não sou formado em direito, sou formado em administração, não tive acesso aos autos, mas se há indícios fortes que seja investigado, mesmo que esteja por motivação política. Esse é o Romeu Zema. Então, assim, é muito difícil para mim compreender a história da Daniela Lima, né, da fraqueza do momento que se encontra. Mas vamos lá, vamos aprofundar a situação. Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, eu acho que quem é lulista vai continuar sendo lulista, quem é bolsonarista continuará sendo bolsonarista, quem odeia o Bolsonaro seguirá odiando o Bolsonaro, e quem odeia o Lula continua odiando o Lula. Só que aí você tem um meio termo. Talvez não odeie o Lula demais, nem o Bolsonaro demais. É um neném, sabe? Aquele cara prudente, sofisticado, isentão, moderado. Esse cara aí que talvez, no meio dessa confusão, desse embate de narrativa, esse aí possa tomar um lado ou outro. Além desse cara, eu acho que a percepção do povão... Não acho que o povão está muito preocupado com a questão da soberania. E a classe empresarial, a não ser que ela possa estar sendo afetada diretamente em relação a essas medidas, não sei até que ponto ela realmente também vai se mover. E como ela vai se mover dentro dessa situação? Se ela vai olhar que, o governo poderia ter agido, né?
se o país tivesse um pouco mais de liberdade, talvez se tivesse um pouco mais de liberdade, nada disso estava rolando. Ou se o cara vai, não sei, não, é isso mesmo, véio, tem que meter imposto mesmo, que feche minha empresa, né? Eu quero perder dinheiro mesmo, mas em nome da soberania nacional. Vamos ver como é que vai ser a reação disso. Ou se ele vai olhar ainda assim e vai falar, não, mas eu sei que isso não é culpa do Lula, é culpa lá dos Bolsonaro. Era melhor, pô, velho, persegue lá os Bolsonaro e me deixa em paz. Às vezes pode ser um cara desse. Mas a turma do Estadão fez um levantamento. Um levantamento de redes. Que enfim, né? Vai mostrar aí uma motivação de um ou de outro, números. E aí a matéria, para além da esquerda e direita, ele fala assim, ó. A pesquisa também mediu como os perfis moderados atribuem responsabilidade. Eu acho que esse perfil vale a pena olhar com mais carinho. Para 48% dessas pessoas, a culpa é de Trump e de sua política protecionista. Aí, um terço desse grupo responsabiliza a polarização brasileira, dividindo o peso entre lulismo e bolsonarismo. 11% culpam exclusivamente Lula e outros 9% apontam as pressões da direita brasileira sobre os Estados Unidos como responsável pela medida. Então, assim, como que a informação vai chegar nessas pessoas é o ponto aí a ser questionado. Quem conseguir demonstrar equilíbrio, firmeza institucional e foco na economia pode atrair um eleitorado cansado de extremos. Pode ser o nome da direita liberal com discurso técnico, pode ser um governo que reposiciona sua imagem ou um outsider que propõe soluções práticas para problemas reais. Ou a própria direita também, né? Ou a própria direita também. Senhor Sérgio Denicoli, o senhor trabalhou, ou tem, assim, direta ou indiretamente, na campanha de Ricardo Nunes nas eleições de 2024? Só uma pergunta. Só uma pergunta. Acho que faltou ali uma opção da direita conservadora. Só uma pergunta. Só uma pergunta. Que eu sei a resposta. Por enquanto, os moderados observam. O que eles querem é clareza de propósito, leitura de contexto e capacidade de proteger os interesses nacionais. Quem não entregar isso vai ficar pelo caminho. Não vai ficar pelo caminho. O caminho está bem decidido. Vai ser esquerda e direita. Agora, esse ponto que ele coloca, gente, volto a reforçar, é importante. Existe uma parcela dos eleitores no Brasil hoje que eles não são motivados por questões ideológicas. Eles não estão preocupados com a liberdade de expressão, eles não estão preocupados com a súbita mudança do Lula, que agora virou um defensor da soberania nacional e um protetor das minorias. Existe uma parcela da sociedade que quer ouvir questões objetivas, soluções concretas para problemas do dia a dia, em especial violência, crime, logística, assim, mobilidade urbana, né, no final do dia, que é transporte, crédito, dívida que ele tem, preço da comida, salário baixo, educação, espaço na saúde. Não precisa ser de qualidade, mas pelo menos ter acesso ao SUS, porque as filas são enormes. O cara quer ouvir isso. Esse eleitor, ele vai ficar se movendo aí, obviamente essa discussão, tarifa e tudo mais pode tocar nesse cara. Esse é o eleitor que está no meio para ser disputado. O resto não vai para lugar nenhum. Aí até fiz um tweet para falar. Que eu acho que é uma questão, não é uma constatação lógica. Normalmente, para enganar alguém, você tem que fazer algo sem que a pessoa perceba as suas intenções. Toda a internet, inclusive os lulistas, declaram que Lula ganhou um presente, uma narrativa. Se todo mundo sabe que é uma narrativa, quem que vai acreditar que é verdade? Vocês enlouqueceram? Tá todos já falando, não, Lula ganhou uma narrativa. Se todo mundo sabe que Lula ganhou uma narrativa, por que cargas d'água as pessoas vão olhar e falar pro Lula, olha o Lula, meu Deus, Lula. Não, todo mundo sabe que é mentira. Todo mundo sabe que é da boca para fora. Só que para não ficar só no discurso, diferentemente da imprensa, vamos trazer algumas coisas, dados, números. A começar com isso daqui. Lula ganhou a narrativa. Pronto. Peguei da Globo uma pesquisa que a Globo apresenta com números. No Zap, tarifa de Trump repercutiu com placar desfavorável a Lula. Lula ganhou a narrativa e tá perdendo. Tentando não ser torcedor, baseado em número. Olha lá, 60% dos conteúdos foram desfavoráveis ao governo Lula. Aí vamos para a rede social. Mauro Lopes. Tá lá no canal do Jones Manuel. Amigo nosso aí da tropa. Mais uma vez, Trump dá uma oportunidade rara para o governo reunir o país ao seu redor em defesa da soberania nacional e o centroavante chuta a bola de novo para a arquibancada. Incrível! Um governo que se recusa ao combate político. Qual é a notícia? Lula descarta pronunciamento na TV sobre tarifaço.
O que é que o Lula fez? Tá aqui, ó. Glauber, o cara que você coloca na esquerda, um viés mais nacionalista. Lula arregou para o pronunciamento em cadeia nacional. Por outro lado, deu entrevista ao vivo no Jornal Nacional e outra na Record. Ou seja, foi falar para a mídia, coração do sistema que o estima. Falar para o sistema é mais confortável do que falar em cadeia nacional. Castanho, ainda filiado no PDT, não sei se vai sair. Lula arregou e não fará pronunciamento, ao mesmo tempo que a ridícula manifestação da esquerdalha na Paulista por aumento de IOF para todos não conseguiu nem fechar a pista na frente da MASP. A direita brasileira nunca precisa se preocupar. Quem está do outro lado é o PT. Mas o Lula ganhou a narrativa. 3 comentários de pessoas na esquerda. Então a manifestação tá ali, né? Aí você vê, fim do arcabouço fiscal, fora ministro do Centrão, CST, vamos à luta. Aí a Pama, ela comenta, peraí, o arcabouço fiscal não foi a ideia do Haddad? Vocês estão querendo então derrubar a ideia do Haddad e cobrar que o governo rompa com o Centrão. Que a gente começa o vídeo mostrando que o Gilmar Mendes tá falando. Acho que o governo aí devia conversar com o Centrão, porque o mundo não vai acabar. Ainda tem um ano, o brasileiro não tem memória. Eu acho que as medidas, inclusive o populismo eleitoral do Lula, são mais urgentes para ele do que a questão da tarifa. Então, assim, para quem quer avançar com o populismo eleitoral, destravar algumas medidas que com certeza não tem espaço do arcabouço fiscal do Haddad, acho que ele precisa do Congresso ao lado dele. Realmente vocês vão pedir fora ministros do Centrão? Dois comentários na mesma linha, de pessoas de bolhas diferentes. Deus está triste com tanto analista de política internacional. Engraçado, ninguém botou fé nas sanções. Ninguém previu o movimento, mas eles juram que entenderam tudinho. A mesma turma que disse que Eduardo Bolsonaro estava a passeio nos Estados Unidos, que diz que nada ocorreria, agora tem certeza que as tarifas vão dar um boost na popularidade do Lula. Bom, então tá bom. Vai dar. Vai voar agora. Agora o Lula vai voar. Então não é o cara mais popular desse país. A esquerdalha, como Elia Jabor, celebra a tarifa ministro e a carta de Trump pela liberdade como um presente político. Eles não se importam se o povo vai sofrer. Se o Brasil virou um estado que toca o terror, se viramos um narco-estado ou uma ditadura do judiciário, todo o mal que serve de ferramenta para mantê-los no poder é um presente. O Brasil é oficialmente um estado capturado, cuja captura é reconhecida internacionalmente. Eu sempre tento ouvir quando Elia Jabor vai nos podcasts. Tem um cara que também vai, que eu às vezes paro pra ver, que é o José Cobori. E outro, eles estavam juntos. Cobori e o Elias. Aí eu falei, não vou assistir, né, pra ver. Obviamente eu falo de tarifas. E não deu, velho. Eu falei, bicho, eu não me dou, não. Mas quando eu vejo o cara realmente tá... eu não tenho problema com opinião divergente. O meu problema é quando o cara tá descolado da realidade. O Elias começa a falar assim, até mesmo o Estadão está criticando. Eu falei, meu Deus, aí, porque na cabeça dele o Estadão é bolsonarista. Porque o Estadão representa a elite agrária deste país, a elite financeira. Bom, isso ele tá certo. Mas o Estadão odeia o bolsonarismo. O Estadão é o veículo que cria o termo gabinete do ódio. E o Cobori, até um economista que tem umas sacadas interessantes, mas também foi na mesma linha. Falou, cara, não dá, simplesmente não dá. A cegueira... Sabe? O cara tá tão sedento em destruir pessoas que ele perde a capacidade de enxergar o que está diante dele. Essa é a esquerda no Brasil. Meu Deus do céu, velho. Não tem como, bicho. Simplesmente não tem como esses caras saírem do lugar. Ai. Aí você vê. O Lula ganhou a narrativa. O Lucas Leiroz... Eu não sei se ele tá, mas é um cara assim que... não é que ele tem trânsito no Brasil, junto com a questão de embaixada da Rússia, coisa. Se eu não me engano, ele estava na Bielorrússia, meio que vivendo lá, passando tempo lá. É um cara que não só fica no discurso, né? Esse é duguinista mesmo. Esse realmente é duguinista. Lá no Nova Resistência. Eu não acho que é um cara da direita bolsonarista, né? Mas enfim, vê o nosso amigo Atush pra falar, ó, a escolha é muito simples, ou você está com Lula ou você está contra o Brasil, não existe terceira opção. Aí ele diz, ó, não, Atush, a escolha é outra,
Ou você está com os republicanos ou você está com os democratas, exatamente como tem sido ao longo de todo o regime de 1988. Você e Lula estão com os democratas, os Bolsonaros estão com os republicanos. Até pouco tempo atrás, a esquerda estava pedindo para Biden sancionar o Brasil por causa da Amazônia e endossando condenação do então presidente do Brasil em Haia. Esse espetáculo todo pode ser qualquer coisa, menos uma questão nacional de nós contra eles. Na mesma linha, Gringa Brasília, que vem cada vez mais crítica a Bolsonaro, vejo muitos aqui se iludindo com o discurso de Lula sobre soberania e tais. Pergunto, há quantos anos vocês acompanham Lula? Vocês ainda não perceberam que o governo Lula fala em discursos, não reflete em ações de seu governo? É o que eu observei por muitos anos, por isso não caio mais no papo furado dele. E na mesma linha que ela disse, você tem o Andreassi, que está na direita, mas não é um bolsonarista. Ela disse, sabe quem é o não nacionalista de verdade? Simples, é quem não aceita dólares de fundações imperialistas, ponto. Os movimentos sociais que estavam no ato anti-Trump e pró-Lula na Avenida Paulista hoje com bolos, publiquem seus relatórios financeiros. Quero checar uma coisinha aqui. Mas o Lula ganhou a narrativa, né? Vai unir o país. Agora ele vai unir o país contra o inimigo em comum. Vai? Nem a esquerda ele conseguiu unir. Ele vai... Vocês têm certeza? Vocês querem me fazer acreditar que o Lula vai unir o país? Sendo que ele está sendo criticado pela esquerda? Você tira a sua conclusão. E o André se diz, né? Muita garotinha de programa do Soros e do Xi Jinping brigando pra ver que é o mais nacionalista, né? Pois é. Confia. O país agora vai unir o inimigo externo. Verdivaldo. Verdivaldo mandou ontem lá, os petistas ficaram loucos. Ficaram loucos, né? Ele só botou duas notícias. Primeiro, o presidente Supremo pediu apoio dos Estados Unidos para evitar golpe nas eleições de 22. E depois ele colocou antes de 2018. Glaze pede apoio do mundo árabe para libertar Lula da prisão. Liberem o preso político. Cometeu crime nenhum. E aí? O que o Verdivaldo quer falar com isso, hein? Tire suas conclusões. Eu sou torcedor, mas eu tô tentando ao máximo deixar minha torcida de lado. Aqui só uma coisa também que circulou na rede social, né? Felipe Neto chama de traidor da pátria quem defende a intervenção americana no Brasil. Pois bem, Felipe Neto, em 28 de maio de 2021, quando Bolsonaro era presidente, ele próprio pediu intervenção americana no Brasil, dirigindo-se a uma política americana ex-integrante da Marinha. Eita ali, ó. Por favor, PAN, por favor, nos ajude. Eu fiz esse vídeo com o The New York Times ano passado e eu te imploro que você assista. Nós precisamos de ajuda. Por favor, faça a mensagem chegar no Biden, na Kamala. Nosso presidente destrui nossas pessoas, né? Matando as pessoas desde o dia 1. Ô, Felipe Neto. Ah, agora entregou a narrativa, gente. Agora o Lula vai unir o país. Aí eu trouxe alguns comentários. Eu achei ontem eu vi alguns comentários de algumas pessoas que eu vi, cara, eu acho que realmente tem, assim, é uma tentativa de análise honesta. Esse comentário aqui do Thomas, eu acho que tá um texto muito bem feitinho mesmo. Pela direita, eu acho que foi um dos melhores posicionamentos à direita aí diante das coisas. Eu acho que, assim, não dá pra celebrar um país receber tarifa, né? Pelo amor de Deus. Agora também, né, você não dá pra olhar tudo que tá acontecendo e achar que o Brasil vai se resolver, né, com um passo de mágica, com um estalar de dedos. E aí eu acho que ele consegue pontuar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto entender o problema da tarifa, como isso é um problema, e ao mesmo tempo explicar os problemas que a direita entende muito bem. Aí ele fala assim, ó, a verdade sobre a taxação do Trump. Para todos os que estão revoltados com a taxação de 50% e os bilhões que vão evaporar, sim, a sua raiva é justificável. A sua raiva é justificável. É um absurdo, é um roubo descarado ao seu esforço. Mas, aqui vai a verdade nua e crua em seu filtro. O Brasil não tem um governo, tem um regime. As anomalias de 2022 não foram um detalhe. A máquina judicial sendo usada para calar, perseguir, prender adversários não é normal. Não há Estado democrático de direito para te defender nesse jogo. Então, enquanto a gente se desespera com a mordida no lucro, o inimigo está nos tirando o oxigênio. Cobrar que a direita haja como se estivéssemos em tempos normais é pura inocência.
Não se luta contra uma tirania com flores e cartinhas. O custo da nossa liberdade é imenso, muito maior que qualquer tarifa. O dinheiro é só o primeiro sintoma de algo muito mais podre. Acordem. A raiva pela taxação de 50% é o mínimo. É a reação visceral de quem sente o facão no bolso. Mas essa dor financeira é apenas o sintoma de algo muito mais podre. A instalação de um regime que opera acima de qualquer lei, usando o dinheiro de quem produz para sustentar a própria opressão e a máquina de censura. Não é sobre imposto, é sobre totalitarismo em construção. Para os ingênuos, que ainda esperam uma solução democrática ou uma revisão legal, a verdade é um soco no estômago. O jogo já acabou para o Estado Democrático de Direito. A perseguição, as prisões e a censura são a prova irrefutável de que as regras foram reescritas. E quem não enxerga isso, quem insiste em acreditar que a justiça está condenado a ser a próxima vítima, não do imposto, mas da total supressão de suas liberdades. Não há como dialogar com um regime que já demonstrou sua brutalidade. O preço da liberdade é a resistência intransigente. E se você não pagar agora, prepare-se para pagar a servidão. Eu acho que aqui é um posicionamento à direita muito mais maduro do que algumas pessoas, inclusive alguns deputados, que eu boto as pessoas, meu Deus do céu, velho. Você sabe o que é que passa? Meu irmão, tu consegue realmente se entender que o que está acontecendo no país? Consegue? Às vezes não. José Fux, jornalista do Estadão, que muita gente aponta, eu já parei até para ver o lado dele, enfim, né? Mas assim, ele escreveu em março de 2019 uma matéria que meio que direcionava, criava meio que quase a lista da galera que ia começar, que depois veio a sofrer, que ele chamava a direita jacobina, era esse termo. Eu já falei disso várias vezes ao longo da história. O José Fux, que é um cara que, enfim, né? Acho que não tem nenhum motivo para ser bolsonarista, escreve: o aumento de tarifas imposto pelo Trump ao Brasil só tem um responsável, o Lula. Vão chegar o Trump, vão chamá-lo de mafioso e recorrer às bravatas de sempre para tentar capitalizar em cima disso com essa coisa de o Brasil é um país soberano que não aceita interferências em sua política interna. Mas é na conta do Lula e na de ninguém mais que isso deve ser contabilizado. Mas o que é que eles te falaram? Não, agora vai unir o país. Agora vai estar todo mundo junto. E eu adorei ver o Fux colocar entre aspas a palavra mafioso e falar assim, né, chamá-lo e recorrer às bravatas de sempre, porque quem falou isso foi o Estadão. Ver aquilo que ele trabalhava, né? Ver um jornalista liberto das amarras do DNA golpista dos Mesquita não tem preço. É homem livre agora. Agora é livre para criticar até o Estadão. Com classe. Pela direita, Renato também analisa o seguinte, ó. O Brasil talvez tenha sido o único país relevante do G20 que, desde a posse do Trump, não buscou uma negociação bilateral minimamente eficaz com os Estados Unidos. Isso não é detalhe. É um erro de cálculo da política externa brasileira e custa caro. Outros países se mexeram. E olha agora. Eduardo. Renato ele não vai pegar, sei lá, Argentina, El Salvador, Itália, um país de direita. Não. Ele não vai pegar um país de direita. Ele pega o México como exemplo. Porque acho que se assemelha à situação brasileira. Então ele pega um país de esquerda para mostrar o que poderia ter sido feito. O Brasil não está sofrendo. E eu acho que encaixa na situação do Lula. E ele fala, ó, o México, mesmo com o governo ideologicamente alinhado à esquerda, acionou canais diplomáticos e foi atrás de proteger a sua indústria. A China, mesmo em confronto direto com Washington, manteve diálogo constante com os principais órgãos americanos. O Brasil preferiu não se mover. Ficou à espera, talvez confiando que o peso retórico dos BRICS ou que o alinhamento simbólico resolveria o que só a diplomacia ativa poderia enfrentar. As tarifas não caíram do céu. Vieram precedidas de sinais claros e previsíveis. O governo foi alertado. Escolheu não fazer nada. A dúvida que resta é se a Faria Lima será capaz de analisar os fatos como eles são ou se seguirá acomodada entre a retórica do governo e a narrativa da imprensa. Ignorar a omissão diplomática brasileira nesse episódio pode até ser confortável para alguns, mas ela continua lá como causa central de um problema que o mercado insiste em tratar como inevitável. Eu acho que esses três posicionamentos, tanto o Thomas quanto o Fux quanto o Renato, cara, são uma linha muito boa para você, né? Até os deputados poderiam ter adotado. Eu vi algumas falas. Gente, entenda uma coisa. Tem coisas que se você não é convertido na direita,
Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, na melhor das hipóteses. Porque às vezes pode entrar por um ouvido e é próximo na cabeça assim, o cara é um louco, o cara é um lunático. Tipo assim, quando você fala assim, ó, o eixo do mal, tu acha que essa parada de eixo do mal, o cara que não tá preso na ideologia da direita, tu acha que ele vai encarar isso como? O cara que enxerga a China como um mercado a ser explorado, tanto de possibilidade de compra como possibilidade de venda. Um cara que enxerga, sei lá, Índia, todos os países do BRICS como mercados a serem explorados. Um cara que tá olhando assim pro mundo, que ele vê, olha, por mais que a Rússia esteja sancionada, a Europa continua comprando, né, petróleo russo por intermediários. Tu acha que esse cara pragmático, ele vai ficar, o eixo do mal? Tu acha que essa fala vai ter algum peso? E às vezes eu vejo o pessoal comentando nesses tempos, eu falo, comenta aí, velho, comenta, tipo assim, não, a ordem liderada pelos Estados Unidos, nem todo mundo tem essa impressão. Então, eu acho que essas crises, essas oportunidades, são momentos, sim, de entender que nós não falamos apenas para a nossa bolha. Na verdade, assim, né? A gente não deveria falar só para a nossa bolha. É porque a gente acaba falando só para a bolha quando se pronuncia dessa forma. Então, assim, eu acho que a direita ela perde oportunidades. Perde oportunidades. Olhar a situação, cara, fala partindo do pressuposto que a outra pessoa que está te ouvindo pode não ser um convertido. Pense nisso. Pense nisso quando for comentar sobre algum assunto. Bolsonaro comentou sobre o tema. Fala, né? Pô, recebo com senso de responsabilidade. Manda-se a carta, vai comentando. E o ponto de destaque de Bolsonaro, que eu vejo na fala dele, que é o ponto que mais me toca, e que é o que eu acho que toca o coração da direita, e que eu fico mal quando eu vejo que as pessoas não querem compreender a dor da direita, é o que eu grifo ele de amarelo, ó. Peça aos poderes que hajam com urgência, apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. É disso que se trata. Cara, ninguém quer salvo-conduto para praticar crimes, ninguém quer internet terra sem lei. Mas tá demais. O ponto que as coisas estão, assim, já passou de todos os pontos concebíveis. Botem a mão na consciência, sabe? Botem a mão na consciência. Um comentário à direita, que eu acho que ecoa o que tá no coração de todos, é do cara aqui, ó. Eu, sinceramente, não estou preocupado com a taxação em 50% pelos Estados Unidos. Eu estou preocupado em saber por que Felipe Martins ficou preso 6 meses e não pode dar entrevistas. Ou porque o Gilson Machado foi preso, solto, teve seu celular apreendido e também não pode dar entrevistas. A direita pensa assim. A direita pensa assim. Agora, como que a visão de mundo da direita vai ganhar mais corações se você tem representantes da direita que, quando comentam sobre o assunto, comentam nesses termos. Não é punindo o Brasil, que trabalha e produz, que se atinge o Brasil, que namora o que há de pior no mundo. Afinal, machucar o primeiro é fortalecer o segundo. Sabe? Cara, lacrou, viu? Lacrou, Paulo Eduardo Martins. Você lacrou, bicho. Lacrou mesmo. Que lacrada sensacional. Você é um mito. Mas não ajudou em nada. Sabe? Falou nada com coisa nenhuma no final do dia. No final do dia, não falou nada com coisa nenhuma. Falou nada com coisa nenhuma. E aí? Tu queria falar o quê com isso aqui? Tu tá falando o quê? Tá assim, eu não gosto do Lula. Mas como é, velho? Sabe? Tanto que o preço reclamando, né? Rapaz, é PQP em cima de PQP. É sério que escreveu isso? Sim, só esse momento, gente, que a gente tem que, sabe? É analisar os eventos, assim, que vão saindo né, em paralelo. Você vai observando, tentar entender o que se passa no país. O que o Rodinei fala, a Renata ali já falou, pra mim, assim, hoje pra mim realmente é o grande problema do Brasil. Junto à Globo, assim, é o problema, é o setor que realmente, sabe, não sei, você precisa ter algum tipo de mudança de percepção, né? Como as pessoas enxergam esse setor e como esse setor atua no país, que é o setor financeiro. E o setor do empresarial também. E o Rodinei comenta, ó, ele compartilha ali um vídeo do Marfinha. O Marfinha tá botando no recorde do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo fala, ô Colombo, Mota, coloca anistia, pô, pra andar.
Sabe, cara, se vocês fizerem isso, ele até disse, eu coloco vocês pra sentarem lá no Salão Oval da Casa Branca com o Trump pra resolver isso daí. Eu boto vocês dois lá. Eu abro, eu prometo. E o Rodney diz, ó, eu acho que tá na hora do setor produtivo entrar mesmo nessa briga pela anistia. O agro, os empresários, os industriais, os banqueiros. Bicho, tá na hora de vocês pararem de fingir que não estão vendo o que tá acontecendo. Tá na hora de vocês pularem aqui pra dentro da trincheira e sujar um pouco as mãos também. Estamos sentindo a falta de vocês por aqui. O agro, que tanto foi beneficiado aí no governo Bolsonaro, que tanto faz 22, Arminha, PPP. Cara, cadê vocês ao longo de todos esses anos? Eu não tô falando agora, não. Eu tô falando de todos esses anos. Onde estava o agro durante a CPMI das fake news? Onde estava o agro, né? Quando Deltan tava tentando emplacar o nome dele, queimando Aras. Onde é que estava o agro, na época, quando começou o Fique em Casa, as pressões políticas se acirraram? Onde estava o agro na primeira busca e apreensão? Onde estava o agro no 7 de setembro de 21? Até estava lá que teve aquela confusão na ProSoja. Que ali uma parte do agro, uma parte resolveu se mover. Mas o agro mesmo que tem dinheiro, que manda desmalar do Centro-Oeste, estava onde? Sabe? Ou será que o medo que os senhores têm do judiciário é maior que os interesses financeiros, né? A ver. Então, assim, são vários setores, vai acontecendo, né? Aí todo mundo reclama, mas ninguém quer resolver nada. É triste, viu? É triste. Eu fico me perguntando, cara, o que é que vai ser do Brasil? O que é que vai ser do Brasil no final do dia? O Petrópolis, muita gente comentou ontem, né? Assim, eu duvido você achar comentários como todos esses em algum veículo de imprensa. É a mesma narrativa. Bolsonaro acabou, é culpa de Bolsonaro, fez isso, Lula tá certo, Lula deu oportunidade. É só, assim, o mesmo assunto repetido. Na rede social você vê uma gama de informações, pontos diferentes, coisas que valem a pena você pensar sobre. O Petrópolis diz, ó, está na hora da direita encarar a verdade. A censura veio pelas mãos dos liberais. Durante décadas, conservadores alertaram sobre os planos da esquerda: censura, perseguição política, autoritarismo. E sim, o comunismo e o socialismo sempre quiseram controlar o Brasil, mas nunca conseguiram sozinhos. A verdade, que muitos não querem encarar, é que a censura não veio apenas da esquerda. Ela veio com a ajuda direta dos liberais. Aí quando isso acontece, eles falam, não, são os tucanos. Não, não são os tucanos. São os liberais. Nem todo liberal é tucano, mas são os liberais, são vocês. Para de querer tapar o sol com a peneira. É o teu grupo político. Não foi a foice e o martelo que derrubaram a liberdade. Foi a toga, com o discurso liberal. Foi o silêncio dos que se dizem defensores da democracia, mas se calam enquanto jornalistas, deputados, cidadãos comuns são presos, desmonetizados, perseguidos por opinião. A esquerda teve o sonho da censura. Foram os liberais que entregaram a estrutura e continuam fazendo isso. Quando Trump anunciou uma taxação de 50% ao Brasil como resposta aos abusos de Lula e a perseguição contra a liberdade de expressão, a maioria dos liberais não reagiu contra o governo nem contra a censura. Culparam Bolsonaro e Eduardo, que estão denunciando os abusos lá fora. O mesmo já havia acontecido no passado. Um exemplo claro é do Enéas, perseguido não só pela esquerda, mas pelos liberais, que trabalharam juntos para ridicularizá-lo e calá-lo. Porque o Enéas não era um liberal. Pelo contrário, ele combatia o liberalismo. Um dos homens mais inteligentes da história política brasileira foi tratado como louco porque era conservador, patriota e falava as verdades que o sistema não aceitava. O mesmo sistema que hoje persegue Bolsonaro com narrativas, inquéritos ilegais e total omissão da direita equilibrada. A esquerda petista não enganou ninguém, mas os liberais traíram. Traíram o conservadorismo, a liberdade e o povo. Se dizem neutros, mas são cúmplices. Alimentaram por décadas o teatro das tesouras e agora ajudam a executar a censura que o comunismo sozinho jamais conseguiria implantar. Se a direita não romper de vez com esse liberalismo covarde e tecnocrático, será engolida junto com o país. Ou enfrenta o sistema agora ou se rende para sempre. Eu quero distância de qualquer liberal que acelere. E aí, para não ficar no discurso, né? Vamos ver coisas que aconteceram nas redes sociais. A Pantera Cor-de-Rosa ontem mandou: parem imediatamente de defender tarifas contra a população. Não sejam burros e cegos. Defender tarifa contra o povo? Porque tarifa é imposto, né? Aí o Paulo, enfim, né? Um perfil de humor, obviamente, que tem um nome pesado. Quando era a população comum importando, né? Prejudicava o varejo nacional. Aí
a Pantera Cor-de-Rosa defendeu tarifas para que a Multilaser pudesse importar as mesmas coisas dos mesmos fabricantes e botasse uma etiqueta para vender para as mesmas pessoas. Mas a Multilaser tá na Bovespa, né? Aí tá ali, ó. Aumento de impostos sobre compras no exterior foi pouco, deveria ser 100%. Poderia ser zero se a Receita Federal funcionasse, mas como não funciona, tem que taxar. Tem que taxar. Tem que taxar. Isso é o liberalismo. Isso é o liberalismo na veia. Aí tá lá, ó. Esses dias o presidente da CVM foi lá no Congresso, né? Aí a Pamela pergunta: Ô, irmão, e aí? Não vai falar desse caso, não? O presidente da CVM, né? O irmão dele trabalha no BTG, nada a falar. Pantera, você não acha bizarro, cara? Isso daí, ele diz, ó, não tem uma relação com o BTG. Trabalho ou instituição. Sim, mas o que você acha da CVM? O irmão dele do BTG, né? Pantera, não foi essa pergunta que eu fiz, querido. Aí tem, ó. Sobre se existe algo errado, não tenho a menor ideia. Você está afirmando que o BTG pratica algum ilícito em conjunto com o prédio da CVM? Ela fala, tu leu a pergunta que eu fiz? Ela te perguntou se é bizarro o fato que um funcionário do BTG, que até tem uma participação societária pequena, mas tem, é irmão do presidente da CVM. Li, sim, ficou com medo de responder a tua insinuação. Tem medo de quê? O bizarro que você citou tem relação com alguma ilegalidade? Né? Vejo que além de uma visão míope sobre política, você também tem problemas cognitivos. Não foi essa a pergunta. Se precisar, lê de novo. Mário Fresco comentou sobre essa galera. A atual elite liberal do Brasil não passa de um bando de interesseiros gananciosos, sem moral nem inteligência de verdade. Falam bonito sobre livre mercado, mas parecem não entender o básico. Não existe comércio livre sem liberdade. Se entendessem de verdade, saberiam que o livre mercado precisa de princípios morais e que lucro não vem antes da justiça. Esses figurões acharam que podiam continuar ganhando dinheiro enquanto cidadãos inocentes eram presos ou mortos por um regime autoritário. Acreditaram que o Ocidente ia aceitar essa farsa. Ao que tudo indica, Trump decidiu dar uma resposta à altura. Uma lição civilizatória para quem acha que pode vender qualquer coisa, mesmo pisando na liberdade dos outros. E, Mário, não existe livre mercado, Mário. Tarifas são uma prova que não existe livre mercado. Livre mercado é sem tarifa, não tem tarifa para os países compartilhar entre si, vender entre si. Isso é mentira. Não existe livre mercado. Não existe. Essa é conversa mole. Isso é conversa de país que já se industrializou, já produz coisas de ponta. Enfiar o produto deles no teu país. Porque se tu não coloca uma tarifa, uma proteção, cara, tu não tem como a indústria do teu país competir com a indústria gigante. Então, assim, não existe livre mercado. É mentira. O Rafael Gloves traz outro questionamento, né? Cara, vocês já conseguiram perceber que quem há uma semana defendia uma alternativa de direita, né, que não fosse da família Bolsonaro, já está completamente abraçado com a esquerda após os fatos dos últimos dias? Temos exemplos? Temos. Vejam só. Túlio Gadelha e o perfil Alan dos Panos, amigo do Guilherme Kilter, o pet do Deltan Dallagnol. Lembra lá do Kilter compartilhando o Alan dos Panos? Que torce pela prisão das pessoas da direita? Se perdeu na curva, hein, Kilter? Túlio Gadelha perdeu a noção. Eduardo, fala como se fosse um sequestrador estivesse com a arma apontada no seu refém. Coloca até suas condições. Este é o pai golpista, ainda perde a cabeça do ministro. Até o prazo deu. Aí vem lá dos Panos, ó. E aí ela diz, ó, isso aqui é assim, foi a timeline dela, do Twitter, da Tsuki, né? Apareceu um vídeo embaixo do outro. Ela só bateu o print. Ela não juntou as imagens. Ela passando assim, tava um embaixo do outro. De um lado, os petistas. Os lulistas, né? Que o Túlio Gadelha, não sei se ele tá no PT. Foi o PT? Não sei. Lulista e MBLista. Essa é a parte mais importante. Eduardo, primeiro agora, blá, blá, que Deus abençoe, né? Agora adivinha, só que vai pagar a conta. Spoiler, né? Você e tudo mais, e coloca lá a culpa. 100% alinhados. Os lulistas com a turma do MBL. Maurício Meirelles também. Amigo do MBL. Amigo pessoal do Gentili. Bolsonaro conseguiu um feito, destruiu o país de fora do mandato. Acho que isso é inédito. O cara que inventou a história na época, né, que o Bolsonaro tava roubando. Eu lembro se era o medicamento, era o cilindro do pai dele. O cara meteu essa fake news na época do Fica em Casa. Eu entendo até o desespero de um filho com um pai doente. E aí o hospital, ele pega e ele achou que foi Bolsonaro. E achou que tava certo. Ele tem que admitir a vontade.
Atsuki diz, né? O problema não é apenas os petistas tentarem emplacar essa narrativa, mas os satélites do neném. Nem Lula, nem Bolsonaro. Como? Não a imprensa. O novo grupo aí de desinformação, que é o Gentili, com o Diogo Mainardi. O Mamatero Mainardi. Que inclusive o perfil oficial compartilha, né? O Oscar Filho, amigo pessoal do Gentili, o Maurício Meirelles, fora as postagens deles, né? Nem Lula, nem Bolsonaro. Mas Lula ganhou inimigo em comum. Fora a tropa intergaláctica. Depois de hoje e da movimentação nas redes sociais, dos bolsonaristas comemorando, nunca mais votem políticos que não declarem publicamente ruptura com Bolsonaro. Vou dormir até tarde ou votar logo no centrão. Bolsonarismo e petismo são iguais. Inescrupulosos, mentirosos, querem apenas poder. O centrão, nesse aspecto, pelo menos deixa tudo mais transparente. Não é pra falar nada do Princeso, não. O caso engraçado é o próximo, né? É tipo esse aqui, ó. Não vou Bolsonaro, vou dar o Centrão. É tudo igual. O Princeso fez 2 tweets ontem. Um às 6h50 e outro às 11h38 da noite. Primeiro ele disse: as tarifas dos Estados Unidos são aplicadas sobre o importador e consumidor norte-americano. É um ataque dos Estados Unidos sobre a nossa soberania. É os Estados Unidos se defendendo de governos que são seus inimigos. E depois ele complementa dizendo: o governo sem noção quer dobrar a aposta para cima dos Estados Unidos sem ter cartas na mão. Ele só fez 2 tweets ontem. Aí, veja a tropa intergaláctica. Aí você vai entender, né? Por causa desses 2 tweets, os intergalácticos que depositavam suas fichas no Princeso já abandonaram o Princeso. Na mesma velocidade que eles abandonaram o Pablo Marçal. Não vamos mais promover o Princeso aqui nesse perfil. Ele se perdeu total. Está manchando a imagem da família real. Ele, como pessoa ligada à família imperial, sabe que comentários como os dele têm um peso muito maior. Se ele tomasse uma posição igual ao Tarcísio, seria muito melhor. Aí eu dei risada, né? Eu falei, rapaz, a autofagia de vocês é linda. A causa é sempre a mesma. A visão utópica reforçada pela visão turva e distópica. Em breve, lançam um novo líder que vai durar 2 a 3 meses até virar chiclete sem gosto de ser cuspido. É o tempo todo. Pensam no homem perfeito, numa realidade inexistente. Aí não tem nenhum nome perfeito, nem a realidade que eles pensam. Aí se frustram. Aí quando se frustram, não presta mais. Aí viram niilistas que não acreditam mais, né, em nenhum tipo de solução. O mundo acabou. Sim, é o Brasil. É o Brasil. Este é o Brasil brasileiro. Mas enfim, né? Saindo finalmente das narrativas diversas, embaixo de rede social, vamos pro Brasil real e concreto. E falar propriamente das tarifas, né? Antes de começar a falar sobre elas, o Samuel Puncher, ele postou ali, né? O marceneiro do Metrópolis, um vídeo do Lula, de 7 de julho, que o Lula fala abertamente sobre a questão da desdolarização, lá no evento do BRICS. E na sequência do vídeo ele coloca a fala do Trump falando do BRICS e da história aí, o BRICS foi criado para desvalorizar o nosso dólar, tirar o nosso dólar como era padrão, e eu não vou aceitar isso. E eu vou falar, eu já falei isso outras vezes, eu não acho que o BRICS está errado em não querer usar o dólar, eu não acho isso. E eu não acho que também os Estados Unidos tá errado em querer defender o dólar. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Gente, usar o dólar é favorável para os Estados Unidos. Então tá certo. Você não querer usar o dólar também, você tá certo, porque você tá querendo pensar no seu lado. É só isso. Aí você pode julgar se a iniciativa é ideologicamente certa ou errada, se, sabe, é o que tá por trás dessa decisão faz sentido ou não faz, mas, cara, usa aí, irmão. Faz o que tu quer, vida que segue. Enfim, então assim, o que o Samuel Puncher coloca, né? A galera parece que não tá querendo perceber o óbvio, né? Que o governo tem culpa. Seja por não ter atuado junto, tentado entender, tentado mitigar os problemas de ordem comercial, sejam as provocações, sejam as ofensas, seja como anda, né, o Estado Democrático de Direito. Então, quem não tentar resolver, depois tem que correr atrás do prejuízo. A Folha de São Paulo publicou uma nota muito boa mesmo, bem objetiva, sobre a taxa de Trump paralisa a exportação de 58 contêineres de pescados em portos do Brasil. Só que essa matéria não fala só sobre peixes e frutos do mar. A verdade é que o setor está desesperado, porque tudo parou nas exportações. E isso vai se complicar ainda mais se não houver uma solução urgente
A suspensão dos embarques partiu dos próprios compradores, porque ainda não sabem quanto pagarão pelos pescados, disse a Folha de São Paulo o presidente da Abipesca, Eduardo Lobo Naslavski. Nossa, difícil teu nome. Segundo Naslavski, não houve um cancelamento dos pedidos, mas uma suspensão dos embarques, pelo fato de os importados americanos não terem, neste momento, uma ideia clara de quanto, afinal, pagarão pelo produto. A depender do valor, eles querem renegociar. Está colocado o impasse. O mercado americano é prioridade máxima. O setor hoje clama para que o governo tenha cautela, que vá para a mesa falando de economia, de números, que tire a politização da discussão e peça ao governo americano 90 dias de adequação, que é o tempo suficiente para que a gente consiga escoar pelo menos o que está dentro de casa e que a gente consiga desacelerar toda a máquina de exportação com calma para que os prejuízos sejam mitigados. Porque ele já gastou para ter esse peixe. Ele já gastou para tirar, ele gastou X. Se ele não receber o que ele já gastou, ele já está tendo prejuízo. Ele está nessa. Então ele quer fazer e depois ele está demitindo, fechando a empresa se necessário, reduzir gente, pessoal. Mas essa coisa, né, irmão? Tirar a politização, porque atingiu o teu bolso, né? E o pessoal que está na cadeia. Será que esse pessoal quer que tire que é capaz do pessoal falar o seguinte, né? Tira a economia e fala só da politização. Como o setor produtivo vai encarar essa questão é um ponto aí que eu acho que vale a pena prestar atenção ao longo aí das próximas semanas. A cadeia produtiva da exportação de pescados no Brasil gera 5.900 empregos diretos nas indústrias e cerca de 38.000 empregos indiretos, envolvendo pescadores artesanais e aquicultores familiares. Não é pouca coisa. Segundo o executivo, não há condições do mercado brasileiro absorver a produção que os Estados Unidos têm como destino, devido aos custos de produção já inseridos no processo. E eu não acho que ele está brincando, gente. Você vai concordar comigo. Quanto você custa para criar um hamster? Quase nada, né? Penso eu. Quanto custa para você criar um cavalo? Rapaz, acho que é muito mais, né? Quanto custa para criar um elefante? Acho que mais ainda. Sim, a depender se você está fazendo uma coisa lá, uma tilápia. Outra coisa é você produzir salmão, né? Sei lá, em fazenda aí de aquicultura. Uma coisa, como eles falam, a questão de lagosta. Outra coisa é, sei lá, mano, uns papafuma aí que o cara pega na areia da praia. O preço vai ficar inexequível, porque é um produto inelástico. Se eu tenho um produto que eu preciso vender por 50 e ofereço ele por 25, cara, eu posso ter uma reação do mercado no primeiro momento, né? Vendendo no Brasil, aí você tem até o preço baixo no Brasil, mas eu não vou ter reposição, porque isso não se sustenta. Não gera possibilidade de nova captura, a conta não fecha, o Brasil fica inviabilizado para exportações. Não vou vender, eu vou parar. Vou parar, simplesmente assim. O agronegócio, de maneira geral, vive um clima de tensão. Olha o agro preocupado. E espera que o assunto com os Estados Unidos se resolva de forma diplomática, com recursos americanos. Até o momento, porém, não há sinais de que isso vai ocorrer. E o governo brasileiro já fala em aplicação do princípio de reciprocidade, ou seja, de sobretaxar os americanos no mesmo patamar. E o Trump falou, eu vou aumentar. Não importa o quanto eu botar, eu vou botar 50% em cima. Então, temos um impasse. Produtores brasileiros de suco de laranja falam em risco de colapso no setor. O Brasil é hoje o maior produtor e exportador do suco de laranja, vendendo 95% de sua produção para o exterior. Imagine. Desse volume, 42% tem os Estados Unidos como destino. E tu não consegue tomar um suco. Tem umas coisas que eu quero comentar, mas eu já falo sobre essa matéria. Os exportadores de carne afirmam que, se a sobretaxa for mantida, fica inviável seguir com a exportação de proteína para os Estados Unidos. A alíquota de 50% faria o preço médio da carne exportada saltar de 5.632 por tonelada para cerca de 8.600. Gente, 8.600 é 8,60 o quilo, né? 8,60 o quilo. 8,60 deve dar aí um e-mail. Bicho, a carne vai sair isso no atacado, do super atacado, né? Isso aqui não é atacado que tu compra. Não é atacado que o restaurante compra. É o atacado que vende pro atacado que vende pro restaurante. É o importador. Aqui na Austrália, e ele vai falar da Austrália, tu compra contrafilé no varejo a 8,60 em dólar americano. Tu compra o quilo do contrafilé. O cara tá comprando tudo ali. Tem carne que é mais barata, né? O cara não só tá comprando corte nobre. Então tu realmente tá falando assim, irmão, acabou.
O setor cafeiro nacional diz que vê o cenário com muita preocupação. O Brasil é o principal fornecedor de café aos Estados Unidos e os americanos são os principais importadores. Pode baixar o preço no Brasil, né? Mas e os cafés premium? Enfim. Mas guarda essas coisas na cabeça por hora. Aí o que o Renato diz, né? Lula teve tempo e disposição para sentar com todo mundo, exceto com Trump. Espero que a Fiesp faça uma cartinha semelhante à Carta da Democracia, cobrando a posição do governo e da diplomacia brasileira, que está ali, né? A Fiesp. Esperamos que a diplomacia e negociações equilibradas entre Brasil e Estados Unidos prevaleçam. Lula já disse. Vou meter reciprocidade. E eu não vou nem ligar pro Trump. Ou seja, não tem diplomacia. Não tem diplomacia, não tem negociação, irmão. Não tem nenhum dos dois. E aí? Vai ter a cartinha da democracia? Mas vamos voltar. Antes de voltar a falar da matéria. Ontem essa notícia, né? Milei avança em acordo com o Trump para garantir tarifa zero à Argentina. Independente aí de outras questões e outros meandros, a matéria da Veja destacou que o alinhamento ideológico entre Trump e Milei teria sido um facilitador para as negociações. Então, realmente, você vê que Lula tem um papel nisso. A sua recusa em conversar, a sua recusa em trabalhar e essa visão ideologizada, né, de relações diplomáticas. Mas voltando. Em poucas palavras, Renato fala o grande problema da matéria da Folha de São Paulo. Ele compartilha a matéria ali, né, com uma chamada. Brasil não é grande o suficiente para abalar mercados globais. Cara, o Brasil, coitado do Brasil. Se o Brasil tivesse uma política industrial sólida, um setor energético soberano e um posicionamento firme contra a agenda verde, a história seria outra. Aplique isso para o que está acontecendo. Se no Brasil, o seu salário, se você estivesse ganhando bem, aquele suco gostoso de laranja era você que estava tomando. Não precisava vender para fora. Se você estivesse ganhando bem, você tinha condição de pagar para comer carne de qualidade. E você não está conseguindo. Aquele boizinho confinado, que quando corta aquele chorizo que você vê, aquele marmoreio que você fala, meu Deus do céu, é hoje. Vai derreter igual manteiga na minha boca. Aquela gordurinha branca, não é amarela igual gado de pasto. Sabe? Gado de pasto tem seu lugar também, mas aquele confinado do final de semana. Você tem dinheiro, você não tem. Aquela lagosta que eles exportam muito. Eu acho que eu esqueci até de cortar o pedaço da matéria que fala sobre isso. Eu acabei esquecendo de colocar, mas fala sobre isso. A lagosta é cara, exporta muito, a maior parte da lagosta é exportada. Porque você não tem dinheiro para comprar. Então, assim, grande parte do problema que a gente vive hoje, o Brasil só está suscetível a essas pressões econômicas porque o país está à deriva, está entregue, não tem um plano, não tem esperança. E a gente não discute esse tipo de coisa. Estamos literalmente à deriva. Eu torço que essa discussão toda ela abre espaço para as pessoas começarem a discutir o país de forma mais séria, entender até a própria direita. Hoje é o Trump. Podia ser Biden fazendo a mesma coisa contra Bolsonaro. Porque a vida é assim, o mundo é injusto. A vida é assim, o mundo é injusto. Biden agiu contra Bolsonaro. Já estava aqui em 2022. O mundo é injusto. Então, se você não quer ficar suscetível às injustiças do mundo, seja forte. Para você impor a sua vontade. Não ser, né, movido aí à vontade dos outros. No final é sobre isso. Enfim. Acho que eu coloquei muito mais ponderações do que verdades, né, e conclusões. Então, algumas coisas você tem que realmente desmentir, porque você vê que a narrativa fora da imprensa. Mas eu deixei para vocês avaliarem o que está acontecendo. Eu acho que as próximas semanas vão trazer mais informações. O que eu quero saber realmente é assim, como os setores produtivos da sociedade vão reagir ao que está acontecendo. A história é que o Lula ganhou inimigo comum, essa aí, pra mim é difícil de crer essa daí, viu? Pra mim é difícil de crer que essa narrativa vai emplacar. Mas, né, tudo é possível no Brasil. Vamos ver. Não acho que a democracia vai mexer uma vírgula, né, no estado das coisas. Não mexeu até agora, vai mexer por causa disso. Sei. Não sei também se vai ficar só nessa questão de sanção, a questão da tarifa, né? Ou se vem também sanções. Se vier sanções, vixe Maria, minha Nossa Senhora, né? Barata voa pra todos os lados. Mas por hora é isso aí, gente. Tentando assim, né? Tem um amigo meu que me falava o seguinte. Me fala, não morreu. Quando você tem
um julgamento político seja o mais técnico possível. Desde que a gente está se olhando a questão, que é tanta politização, tentar ser o mais objetivo possível. Mais objetivo possível. Tem o meu lado, mas você vê que eu tentei fazer ponderações dos dois lados. Eu tentei ser o isentão hoje, como tentei ser ontem, né? Porque acho que não adianta você ficar puxando sardinha pro lado dentro pro outro e levar pra torcida, tá todo mundo com os nervos à flor da pele. E o fato de... Eu acho que às vezes também o fato de não estar no Brasil, não tá falando com muita gente, me ajuda, porque eu abro meu celular, eu vejo que as pessoas de direita estão falando, da esquerda estão falando, da imprensa está falando, de outros setores estão falando. Então eu recebo todas as informações, não tem só aquele viés de confirmação. Porque quando você acorda de manhã, aí você vê a pessoa de direita, depois assiste outro canal de direita, aí sai para o lugar de trabalho para conversar com seus amigos de direita, e vê mais uns vídeos de direita, e você só segue pessoa de direita na rede social, aí você acaba achando, não, que é a verdade universal. Você fala, cara, não, é bem assim. Tem outras coisas acontecendo que eu acho que vale a pena prestar atenção. Por hora é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quer dar um pouco mais, passa membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. A gente vai registrar. Aí vai fazer muito sentido, né? Daqui a alguns anos, o que aconteceu, registrado, em ordem, os eventos. E fica aquele grande beijo e abraço, né? Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!